Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 30 de junho de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 40ª reunião da 5ª sessão ordinária. Leitura e aprovação da ata da 32ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 33ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 34ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 35ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 36ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Isaac Demane, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Expediente da reunião do dia 30 de junho de 2011. Veto total do Executivo Municipal aos projetos, as leis número 3.942, 3.994, 3.949, 3.950 e 3.952, todas de 2011. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, institui o Dia do Profissional de Informática no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui a Semana de Prevenção e Controle do Colesterol no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui o Dia do Profissional de Serviço de Atendimento ao Consumidor no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui o programa Bairros que Empregam no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renata Birrame. Operação tapa-buraco na rua José Alanes Catarcione. Reparo da rede de esgoto nas ruas Eugênio Lindeck, Antônio Banjar e Luiz Catarcione, todas no Catarcione. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Limpeza, capina, retirada de entulho e desratização da Estrada Velha do Amparo. Conserto da rua Francisco Miele. Conserto na rua Maria da Conceição Ribeiro. Reparo e conserto na ponte localizada em Santa Bernadette. Contenção da encosta localizado na rua Trajano de Almeida. Reparo na iluminação pública da Praça São Pedro da Serra. Conserto e reparo da estrada que liga Lumiar a São Pedro. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Construção de escadaria na servidão que liga a rua Deputado Valdir Costa à rua José Maria Raminelli. Operação tapa-buraco na rua Tília Pereira Schwab, Ponte da Saudade. Reforma na ponte de madeira localizada no final da rua Felipe Camarão. Conserto de muro de contenção nas laterais do córrego que corre paralelo à rua Dom Pedro II, Parque Dom João VI. Construção do muro de contenção na rua de acesso à Rua Goiás. Reparo o calçamento na rua Júlio Arpes, Bela Vista. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Reparo no calçamento da rua Souza Cardoso, Vila Amélia. Revisão de iluminação e troca de lâmpadas queimadas na Avenida Amâncio Mário de Azevedo, Duas Pedras. Pintura da faixa de pedestre da rua General Osório Centro. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com a senhora Vera Lúcia Almeida Valença e outros pela passagem de seus aniversários. Com o senhor Alex Ferreira Santos pela captação de recursos e doação destinados à paz de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Renata Birrame, com a senhora Dolores Marisete da Silva e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a banda católica Pax, pelos 2 anos de difusão dos princípios do Evangelho por meio da música. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Gilberto Paulo Souza Filho e outros pela passagem de seus aniversários. Com o senhor Valdir de Vassalo, gerente-geral da Tardoc Construtora e outros pelos serviços prestados. Com a Sociedade Esportiva Friburguense pela comemoração de seus 90 anos. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com a senhora Tânia Venâncio e outros pela passagem de seus aniversários. Com a doutora Jamil Calil e outros pela instalação do Hospital do Câncer Nova Friburgo. Com o deputado Hugo Leal, pela lei seca que completou 3 anos.
do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o senhor Pedro Gomes Flor e outros pela passagem de seus aniversários, com o sargento Edivaldo Rocha Coelho pela promoção à função de sargento do Exército Brasileiro, do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com o senhor Gustavo Barroso, secretário do Cônico Cascatinho e outros pelos serviços prestados, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Sidney Fernando de Souza e outros pela passagem de seus aniversários, com a Igreja Metodista Wesleyana de Conselheiro Paulino pela realização do movimento social Aviva Friburgo, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Alzira Tomás e outros pela passagem de seus aniversários. Votos pesar, do excelentíssimo vereador Manuel do Porte, com a senhora Almerinda Schwenck Fonseca pelo seu falecimento, do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, com o senhor Júlio da Costa Grilo pelo seu falecimento, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o jovem João Gabriel Fagundes Santos pelo seu falecimento, do excelentíssimo senhor Nami Nassif, com o senhor Paulo Cordeiro pelo seu falecimento, do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com os familiares da senhora Janice Erdi pelo seu falecimento e com os familiares da senhora Maria Sônia Rotai Costa pelo seu falecimento, do excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Rodrigues, com familiares do senhor Walter Figueira da Silva e do senhor Veloso Schwab pelos seus falecimentos. Votos de pronto restabelecimento do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com a senhora Roseli Macário Tardem. Votos de repúdio do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com os deputados estaduais em recusa à assinatura do manifesto pela liberdade dos 439 bombeiros. Requerimentos do excelentíssimo senhor vereador Luciano Faria, que seja encaminhado para discussão e votação o projeto de lei número 7.501 de 2010. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, que seja concedido o tempo de 1 hora para a reunião de 12 de junho para a comemoração do Dia do Agente Comunitário. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, com a Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações acerca do número de óbitos nos hospitais, no Hospital Municipal Raul Sertã, entre 1º de dezembro de 2010 e 31 de março de 2011. Do excelentíssimo vereador Professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da construção de casas populares. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do combate à dengue. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Secretaria Municipal de Turismo, requerendo informações acerca da Expo Olambo. Está lido o expediente, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Presidente, questão de ordem. Eu queria pedir inclusão em pauta em 2 votos com congratulações. Um é com o Salomão Salles, ali, que fez aniversário ontem, e o outro é com o vereador Jorge Carvalho, pelo empenho dele, que eu acompanhei, pela inclusão das obras de reconstrução que foi feita ali no Rosa Branca, São Jorge, Floresta, junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos junto no gabinete do prefeito lá, eu vi o empenho do Jorge, vou até dizer que eu tive uma participação, mas o Jorge foi ponto definitivo nessa decisão. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria também de incluir um voto de congratulação com o Partido da República pelo lançamento do número 1, do exemplar, do primeiro exemplar do jornal A República. Vereador Cláudio Damião. Solicitar a inclusão no expediente e na ordem do dia, para que a gente possa ceder 30 minutos da sessão no dia 12, para que possa comparecer aqui o senhor Carlos Antônio Maduro, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, para que possa falar sobre as questões de suas atribuições na secretaria. Então, eu faço aqui a solicitação de inclusão. E solicitar também a inclusão de uma emenda ao projeto, uma emenda supressiva ao projeto do Executivo que está hoje na ordem do dia, que também possa ser incluído na ordem do dia, para avaliação e discussão dos vereadores. Pois não. Mais alguma inclusão, senhores? Não havendo mais nenhuma inclusão, submeto ao plenário as matérias solicitadas para a inclusão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Presidente, Vereador Nami Nassif. eu tenho alguns destaques a serem feitos nesta casa aqui, com congratulações, que não podem deixar de ser feitos. Um é com a vereadora Jamila Calil. A vereadora Jamila Calil, a secretária de Saúde, ela vem se empenhando, desde o nosso mandato passado, nós votamos aqui até a autorização nessa casa aqui para se implantar o tratamento de câncer em Nova Friburgo. E também fiz voto de congratulações com o Santini, diretor-geral do INCA.
Eu acho que essa luta aí vem há vários anos, a população de Friburgo vem precisando dessa assistência, né? Porque a gente vê que as pessoas saem de Friburgo para fazer um tratamento no Rio de Janeiro, sofrendo muito com isso. E quero dar um destaque também, 2 vozes de congratulações que eu faço, um com o Salomão Salles, que é dono da Mercearia Estrela ali, é um parceiro nosso, fez aniversário ontem, e também com o vereador Jorge Carvalho, que o vereador Jorge Carvalho é que a gente vinha questionando nesta casa, que conselheiro não tinha recebido nenhum tipo de inclusão de obras da reconstrução junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro. E nós fomos ao prefeito, o Jorge é mais incisivo, eu quero dizer que eu presenciei alguns momentos ali, então fomos falar com o prefeito e o Jorge foi bem incisivo, e, quer dizer, tem uma parcela de 20%, 80% foi o Jorge Carvalho, ele se deslocou para o Rio de Janeiro, esteve com pesão lá, eu sei, conseguiu se reunir com o pessoal e resolver essas obras aqui de Conselheiro Paulinho, que faz bem àquela comunidade, está fazendo coisa. E eu não vou também ao deputado Lugo Leal pela criação da Lei Seca, que completou 3 anos no Brasil afora. E essa Lei Seca, a gente vê que muitos estão reclamando aqui no Friburgo da Lei Seca. Mas se nós levarmos em consideração a Lei Seca, o número de vidas que foram salvas desse Brasil afora, ela é chamada Lei da Vida. Então, desse voto de congratulações também. É só isso, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Só agradecer ao vereador Nami Nassif, também incluir o empenho da casa, diversos vereadores trabalhando nesse sentido. Nós conseguimos sensibilizar o governo do Estado no sentido de agir imediatamente naquela área. Nós sobrevoamos de helicóptero, Vossa Excelência, nós estávamos na mesma viagem. Realmente é assustador o que tem naquela região de Conselheiro Paulino. Nós conseguimos sensibilizar as autoridades no sentido de não deixar abandonada aquela área, porque 3 Irmãos, Rosa Branca, Floresta, situação ali não é para brincadeira, não é para deixar para depois. Então, eu acho que é uma vitória, se o governo do Estado realmente vier a atuar ali, porque a gente pede, tem a concordância, mas a ação é deles. A ação é da Secretaria de Reconstrução, através da Secretaria de Obras do Estado. Mas agradecer ao vereador Nami Nassif, agradecer ao prefeito Demerval, que nos deu a autorização para que fôssemos falar em nome do município, e a esperança de que o governo do Estado vá cumprir aquilo que ficou acordado na última sexta-feira no Rio. A última quarta-feira, véspera do feriado. Pela ordem, presidente. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Jorge Carvalho por esse empenho com o Distrito Conselheiro Paulino, uma luta que eu já havia iniciado, já havia me reunido também com o subsecretário Afonso Munerá, cobrando ações efetivas do governo do Estado em Conselheiro Paulino, notadamente 3 Irmãos, Rosa Branca, loteamento Floresta. Encaminhei alguns ofícios ao governador Sérgio Cabral, ao governador Pezão, que me respondeu que eles estavam revendo essa questão da prioridade. Eu fico feliz. Inclusive, essa semana foi feito um asfalto lá a recuperação do asfalto da entrada do Rosa Branca. No Santa Terezinha, na subida do Santa Terezinha. E eu passava essa preocupação, e o Afonso Munerá levou essa preocupação ao Pezão, e eu fico feliz do prefeito Demerval ter se sensibilizado a esse pleito que eu venho falando paulatinamente nessa casa, com muita insistência em prol do Distrito Conselheiro Paulino, e é bom que outros vereadores, Vossa Excelência e outros, se encampem nessa batalha, porque o Distrito Conselheiro Paulino é muito importante, é uma comunidade sofrida que estava ficando esquecida pelo governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhuma consideração, em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Vereador Renato Apirrâmia. Eu queria destacar o voto que eu faço com os familiares do senhor Júlio da Costa Grilo, que é um dos últimos ex-combatentes que faleceu há uma semana. Nós estávamos com a pauta trancada e não pudemos fazer a homenagem a ele. A homenagem merecida. Morreu aos 94 anos, lutando sempre. Fui médico dele durante mais de 30 anos, e vi a luta do seu Júlio, da sua família, e era uma pessoa extraordinária. E eu acho que só tem mais um ex-combatente da Segunda Grande Guerra Mundial em Nova Friburgo. Ele foi o penúltimo. Então, nós, inclusive, somamos as homenagens
também póstumas ao ex-deputado Paulo Cordeiro, do excelentíssimo senhor Nami Nassif. Eu acho que nós precisamos ter um minuto de silêncio hoje por essas passagens de tanta gente que trabalhou tanto por Nova Friburgo. Vereador Reinaldo Rodrigues. Solicitado o vereador Nami Nassif também, que possa ser signatário do voto de pesar que ele faz com a família do senhor Paulo Cordeiro. Paulo Cordeiro, que foi deputado, secretário de Fazenda do município por várias vezes, pessoa muito querida aqui no nosso município, que nos deixou. Então, eu gostaria de pedir a permissão que o vereador Nami que possa também assinar este voto. É uma honra muito grande. Todos os vereadores que quiserem subscrever esse voto, o senhor Paulo Cordeiro realmente foi um homem público que teve sua história nesse município. Não poderia deixar essa casa sem fazer essa lembrança a ele. Vereador Marcos Medeiros. Da mesma forma que foi solicitado, peço ao vereador Nami Nassif que também seja signatário dessa proposição, haja vista que Paulo Cordeiro, gostava de chamá-lo de doutor Paulo, ele sempre falava, mas o Marcos, eu não sou doutor, mas o senhor foi doutor da vida, o senhor deu exemplo, foi símbolo, e sempre atendendo a todos com carinho, com afeição e principalmente com a palavra inteligente para contribuir. Com certeza é uma grande lacuna que se abre em nossa sociedade. Peço para assinar também essa proposição. Vereador Jorge Carvalho. Também gostaria de pedir autorização ao vereador Nami para acompanhá-lo nesse voto com o doutor Paulo Cordeiro e dizer que realmente o senhor Paulo foi uma pessoa muito importante na vida pública, empresarial, esportiva e social de Nova Friburgo. Nós sempre fomos adversários políticos, tivemos sempre em linhas diferentes da vida pública em Nova Friburgo, mas sempre houve um respeito mútuo, porque o senhor Paulo Cordeiro sempre tratou os mais jovens com muito carinho, com muito respeito, e sempre procurou ser um conciliador na vida pública. E não tive a oportunidade de fazer política com ele, em trincheiras opostas, mas ele sempre foi um adversário leal. E a política, como é uma atividade onde não há assinatura de documentos, né? Na política, meu caro professor Pierre, o que vale é a lealdade. É bem melhor você ter um adversário leal do que um companheiro desleal. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria pedir autorização ao vereador Renato Abirrama que eu pudesse subscrever o voto de pesar que ele faz com o senhor Grilo, para a nossa amiga Beatriz. Eu acho que merecedor desse voto, não tem sua história também nesse município. E também a nível da pátria, né? Defendendo nossa pátria. Tá bom? Muito obrigado. Vereador Reinaldo. Só para registrar a presença do ex-vereador Edil Nunes na nossa assistência. Pois não, vereador. A presidência registra com prazer, também o ex-vereador Aisson, que está conosco nesta noite. Demais pessoas que nos prestigiam, a gente agradece a presença de todos. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, com a solicitação de seja respeitado o minuto de silêncio pelo vereador Renato Abirrama, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Voto de ponto de estabelecimento do vereador Isaac Demani com a senhora Roseli Macário Tardem. Senhor presidente, rapidamente, a senhora Roseli Macário Tardem, moradora lá de Baixada de Salinas, infelizmente vem enfrentando um grave problema de saúde. Hoje seria até
passaria por uma cirurgia, infelizmente não pôde passar, e nós temos o dever de pedir a Deus que possa estar abençoando, cuidando de sua vida e de sua saúde, que ela, o mais rápido possível, possa se restabelecer. Por isso que eu faço esse voto para essa aprovação dos novos vereadores. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Luciano, o vereador não vai discutir. De autoria do vereador Renato Abirrâmia, requer que seja cedido o tempo de 1 hora para a reunião do dia 12 de julho, para a comemoração do Dia do Agente Comunitário. Em discussão, por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 10, 2 dias antes, vai ser comemorado o Dia do Agente Comunitário de Saúde. É uma função relativamente nova e que surgiu no nosso país com a implantação do Programa de Saúde da Família. E aí surgiu a figura do agente de saúde, que tem uma função extraordinária de complementar as ações que são emanadas de cada unidade do Programa de Saúde da Família. E esse dia, nós pedimos esse espaço, nós podemos até negociar o tempo, no sentido de que eles possam vir aqui mostrar a importância do trabalho na saúde, mostrar as suas reivindicações, claro, eles vão ter que falar sobre elas também, e que estão em consonância com as necessidades da população, porque eles trabalham em toda a cidade de Nova Friburgo, na zona rural, na zona urbana. São pessoas que trabalham fora das unidades, visitando os pacientes, levando a ele as informações, levando a ele as lembranças, inclusive, do retorno às unidades, para que eles possam fazer os controles das suas doenças. E os agentes de saúde contribuem de uma forma muito forte, de uma forma muito significativa, para a redução da morbidade, para a redução da mortalidade, para um atendimento e do carinho que a população de Friburgo merece. Por isso, eu peço aos senhores vereadores que cedam esse espaço para que eles possam vir aqui no dia 12 e apresentar para a população de Nova Friburgo e para os senhores vereadores os resultados dos seus trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião, também para a sessão do tempo no dia 12, de 30 minutos. Em discussão. Senhor presidente, nós hoje estivemos em comissão na Fábrica Ipu, visitando lá o estoque, conhecendo de perto o que está sendo feito, né? Compareceu o vereador Edson Flávio, que foi quem nos convidou a participar dessa atividade, vereador Isaac Demani, vereador Luciano e eu, e nós constatamos lá que tem muito produto ainda que precisa ser distribuído, precisa ser entregue. Os critérios do próprio governo do Estado, a gente está, de certa forma, contestando, porque ele estabelece que as pessoas contempladas são aquelas que estão dentro do Bolsa Família. Mas nós conseguimos perceber que pessoas que estão dentro do Bolsa Família, que não sofreram nada, também estão contempladas para receber o kit, com geladeira, fogão, cama, enfim. Além disso, tem uma série de outras informações e questionamentos que estão sendo feitos pelos vereadores, que nós julgamos por bem convidar o secretário de Assistência Social para que ele possa comparecer à casa e trazer um relatório, um histórico das ações que estão sendo desenvolvidas e também clarear as dúvidas aqui dos vereadores. E certamente com isso trará um enorme benefício aqui à população de Nova Friburgo. Concedo sim, vereador. Vereador, realmente a visita que nós fizemos ali foi uma visita que ela teve um caráter essencial de fiscalização. E nessa fiscalização muitas coisas ali nos chamaram a atenção e não nos traz satisfação. E eu creio que a vinda do secretário aqui, ela será de extrema importância. É um convite, mas na verdade deveria ser uma convocação. E ao mesmo tempo, senhor presidente, eu recebi agora há pouco, para fazer justiça, um documento que eu faço cópia, depois encaminho para o gabinete dos senhores vereadores, com relação à questão das pessoas que não receberam aluguel social. O governo do Estado recebeu da Secretaria de Assistência Social há pouco tempo, agora estou com a cópia aqui em mão, o secretário Rodrigo Neves,
o município pedindo o aumento de repasse, um aporte, né, para atender mais famílias. Ao Ministério Público, o Estado diz que não tem previsão de aumento. Nós sabemos que aprovamos uma lei aqui que o município pagaria 500 e uma outra parcela de R$2.000, que seria o auxílio moradia. Auxílio moradia. Sabemos não, que auxílio novo lar. Auxílio novo lar. Sabemos que o município recuou, foi até o TJ, disse que não vai pagar e agora está pedindo o Estado para aumentar esse valor. Eu entendo, senhor presidente, que esta casa deve, nesse instante, se somar à Secretaria Municipal de Assistência Social. Por quê? Não está surtindo efeito, porque já tem 6 meses da tragédia. Agora há pouco eu estou chegando à região de Salinas, tem gente lá dormindo no chão e um estoque com mais de 400 colchões dentro do depósito. Água sanitária estragando, água que algumas chegaram vencidas e outras vencendo, e muitas pessoas não atendidas. Nós fomos também no depósito na Ponte da Saudade, aonde chegamos, o depósito estava fechado, 1 tonelada de roupas e sapatos largados, espalhados, tudo lá dentro daquele local. Essas informações, elas estão registradas fotograficamente. Nós gostaríamos, eu sugiro a esta casa que monte uma comissão, com 5 parlamentares que seja, para acompanhar de perto essas ações. Porque quando chegamos na Secretaria quando chegamos no depósito, havia alguns profissionais atendendo lá, mas as pessoas vão apanhar geladeira, fogão, televisão, cama, que o governo do estado enviou, comprada na empresa Ricardo Eletro, no Rio de Janeiro. Não tiveram nenhum cuidado de comprar aqui conosco, vai entregar, mas poderia ter comprado dentro do município, para fortalecer nossas empresas, mas aí é um outro parêntese. Mas eu só quero afirmar o seguinte: as pessoas vão lá de uma lista que o Estado mandou, é o que o vereador Cláudio acabou de colocar, o Estado que mandou essa lista, e os funcionários que lá atuam dizem que esta lista, ela é imexível. Por que imexível? Porque são pessoas que têm um cartão do Bolsa Família, mas nem todas as pessoas que estão ali, que têm um cartão do Bolsa Família, necessitam desses benefícios. E aí que é o risco de pessoas que necessitam não conseguir ter acesso. Então, quando a Vossa Excelência convida o secretário, eu creio que ele munido de documentos, esse documento que eu tenho aqui em mãos agora, passarei cópia para os senhores vereadores, que é um pedido que foi feito também ao secretário de Estado, que até agora não respondeu nem que sim, nem que não. Mas enquanto ele fica nessa morosidade, enquanto o governo do Estado fica nessa morosidade de resolver, as famílias ficam peregrinando pela cidade, pedindo as coisas, pedindo favores, porque não conseguem receber o aluguel social. Então eu julgo de extrema importância ao requerimento de Vossa Excelência e votaria a favor. Então, para concluir, senhor presidente, nos chamou a atenção essa situação dos colchões. Nós sabemos que muitas pessoas estão com dificuldade dormindo em colchonetes, alguns dormindo no chão, sobre cobertores, e tem um grande estoque de colchões que foram doados ao município, que podiam estar sendo distribuídos, assim como cobertores, travesseiros e alguns itens que o vereador Edson Flávio já citou. Eu acho importante que a gente aprove aqui a vinda do secretário, para que essas questões todas possam ser melhor esclarecidas e a população informada, inclusive no sentido de que elas possam ser direcionadas para receber esses benefícios, porque a reunião já está marcada logo para julho, né? Daqui a pouquinho nós estaremos realizando, dentro de 2 semanas, e as pessoas poderão com isso, aquelas que estão necessitando e que procuram os vereadores e muitas vezes não são atendidas ainda na assistência social, possam de fato ser atendidas e receberem esses utensílios, esses itens que estão lá nos depósitos da fábrica Ipu. Pois não. Após a discussão... Senhor presidente, voto nominal, por gentileza. Voto nominal requerido pelo vereador Isaac Demani, vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Senhor presidente, favorável com uma pequena declaração. Rapidamente, por favor. Hoje também estive presente junto com os vereadores Flávio Damião, Isaac Demani, Edson Flávio, lá no depósito da fábrica Ipu. E realmente, senhor presidente, foi um ponto muito preocupante o que nós vimos, acompanhamos lá hoje, né? Uma dezena de garrafas d'água fora da validade, extrato de tomate, tendo a validade agora em julho, álcool gel e uma dezena de águas sanitárias. E os funcionários que estão lá cumprindo ordens
falou que tem dificuldade para colocar esse material, as pessoas não querem mais água sanitária, não querem mais outros tipos de produtos, mas existem vários produtos lá, senhor presidente, que são de uso diário, de uso higiênico, como sabão, pasta de dente, sabonete, papel higiênico, escova de dente, tudo isso em grande quantidade, e com certeza a população tem esse uso diário desses produtos. Então, eu acho que é válida a presença do secretário. Temos várias demandas, como aluguel social, como auxílio moradia, né? E após a visita de hoje, não só lá, como num galpão ali na Ponte da Saudade, onde também tem várias peças de roupa lá apodrecendo no tempo não, mas quando chove deve estar molhando ali, porque tem marcas de roupas manchadas e sapatos também. Então, a nossa visita hoje foi positiva por esse lado, mas negativa pela falta de competência do secretário. Então, é válida a presença dele aqui no dia 12. Vereador Mané Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Birrâmia. Favorável com pequena declaração. É muito importante a presença do secretário, porque nós temos feito críticas bastante ásperas a ele e à sua administração. É preciso que ele venha aqui explicar, porque as reclamações são múltiplas. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável com breve declaração, senhor presidente. Reputo de grande importância a vinda do secretário aqui. Hoje eu gostaria muito de ter ido hoje a esse processo de fiscalização, mas hoje nós tivemos o ciclo de palestra do Papo de Responsa. Hoje nós contamos com cerca de 800 alunos, tanto da rede municipal, da rede estadual e sobretudo da rede privada, que puderam hoje participar. Então, por isso que eu não pude ir hoje a esse processo fiscalizatório, em virtude desse ato educacional tão importante no ginásio Colégio Nossa Senhora das Dores. Mas a vinda do secretário aqui vai esclarecer, e na mesma linha do vereador Renato Birrâmia, em virtude de tantas demandas, das questões que o vereador Luciano levantou agora, do que pode ser fiscalizado, nós precisamos esclarecer isso, e a presença do secretário se fará extremamente necessária para que nós possamos trazer clareza a essa situação, fazer as cobranças necessárias e, logicamente, atender a população de Nova Friburgo. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração de voto. Tive a oportunidade de conversar com o secretário hoje por telefone, fiz algumas reivindicações, e ele próprio deixou claro que tem a disponibilidade e a vontade de vir aqui falar, sem saber, óbvio, da própria proposição que tramitava dentro da casa. Então, tenho a certeza que vai ser uma reunião que vai ajudar bastante a esclarecer vários fatos. Vereador Nami Nassif. Presidente, eu voto favorável com declaração de voto. Senhor presidente, eu vejo aqui que muitos criticam o secretário Maduro, mas eu acompanhei o trabalho dele, tenho acompanhado o trabalho dele ali na assistência social. E muitas das informações que, às vezes, a gente fica pedindo aqui, ele tem recebido de porta aberta lá. Hoje, por exemplo, eu estive lá com ele, eu sabia que ele estava enviando a relação do aluguel social para o vereador Edson Flávio. E nós temos que entender que Friburgo houve uma doação de materiais que não houve a escolha para ele fazer. Quando doou água sanitária, foi a doação de água sanitária, esse material não pode ser trocado, sob pena de responder por crime de responsabilidade ou improbidade administrativa. Então, senhor presidente, eu acho que é plausível, o secretário é uma pessoa aberta, uma pessoa que chega, alguma dúvida que eu tenho estado com ele, tem me esclarecido. Essa questão do aluguel social, por exemplo, é definido pelo Estado. Os kits agora que chegam das casas, ele mostrou uma relação lá hoje, esses kits são entregues de acordo com a relação do Estado, ele não pode alterar um milímetro da relação do Estado, quer dizer, ele fica muito atado. Entendeu? E a verba que o Estado tinha prometido, a assistência social do Estado tinha prometido para repassar o município do aluguel social, não se repassou. Ele chegou a me falar que Nova Friburgo tem 2.400 aluguéis sociais já sendo pagos às famílias, e está atendendo mais ainda, inclusive com encaminhamento à assistência social, me parece que tem até comunicado ao Ministério Público. Então, só isso, senhor presidente. Vereador de São Flávio. É favorável, senhor presidente, breve declaração de voto. Concordo com o vereador Nami Nassif, mas eu quero só fazer uma consideração, senhor presidente. O voto é favorável, mas a gestão desta situação é do município. O governo do Estado, ele é parceiro, ele recebeu os recursos do governo federal, mas quem sabe onde estão os problemas aqui? O governo do Estado não pode simplesmente mandar uma lista fechada, sabendo, e o governo sabe que algumas pessoas que estão recebendo o kit de móveis são pessoas
que não necessitam e não pode mexer. Então, o governo do Estado, ele não pode chegar aqui e dizer o que nós vamos fazer. A gestão é do município. E a gestão sendo do município, essa lista, a partir do momento que se detecta que uma pessoa, mesmo tendo cartão do Bolsa Família, que nem todas as pessoas que têm cartão do Bolsa Família estão na linha de miséria total, porque às vezes tem um parente que é profissional liberal, que não tem carteira assinada, tem um rendimento alto, tem um rendimento razoável e dá para suprir as suas necessidades. Isso não faz dela uma pessoa que vai receber fogão, geladeira, cama, televisão, panela, porque às vezes até tem. E tem pessoas que não têm o escrúpulo de dizer que não necessita, e vai lá, aproveitando que o nome está lá, e põe, e a lista é fechada pelo governo do Estado. Ora, essa lista tem que ser decidida entre o Estado e o município, a gestão é do município. Não, eu creio que não existe legislação que faça a Secretaria de Assistência Social seguir a ordem do governo do Estado. Essa lista, ela tem que ser flexível, e nós temos que rever, porque tem muitas pessoas que não terão acesso a esse benefício, porque alguém está apoiando indevidamente. E aí é o nosso questionamento. E por fim, senhor presidente, a gestão do depósito é uma gestão do município, os funcionários são do município, quem paga é o erário público, então o Estado não pode mandar uma lista para cá e dizer, faz isso, e ficar administrando à distância e ainda de uma forma errada, e não dando um aporte financeiro para atender as outras famílias. Quando o secretário vier aqui, eu sugiro ao vereador Cláudio Damião, que é o propositor, que nós possamos fazer as perguntas previamente, preparar as perguntas previamente, enviar as perguntas para ele e pedir para ele trazer a equipe técnica aqui, porque quando nós chegamos na Ponte da Saudade, existe um CREAS lá, que os funcionários do CREAS, nem sequer eles acessam as cestas básicas. Então, quer dizer, a coisa está muito desencontrada. Fazemos as perguntas, enviamos para ele, ele prepara as respostas e chega aqui com as respostas, para não chegar aqui e nós ficarmos com evasivas, ficar aqui dizendo que ajudou no passado, o passado passou. Agora para frente tem que ter gestão. Não se sabe nem a quantidade de produtos que tem dentro da secretaria, dentro do depósito, não sabe quantos litros de água tem, não sabe-se. E isso é muito complicado, senhor presidente. O voto é favorável, mas com esses questionamentos. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto a favor, mas faço uma consideração breve. Em primeiro lugar, é a questão do tempo, que nós não podemos mais ceder nenhum tempo nas próximas sessões, porque nós temos que ter uma sessão exclusiva para a LDO. Então, que seja analisado isso com carinho. E dizer, vereador Edson Flávio, já comentei com Vossa Excelência aqui, que esse procedimento é idêntico ao procedimento de financiamento do BNDES, porque não é o simples fato da cidade ter sofrido uma calamidade que todas as empresas têm que entrar naquele valor estabelecido de 400 milhões. Porque o governo federal não mandou fiscal para saber para quem estava indo esse recurso. Se a empresa chegou lá, no agente financeiro, porque quem repassa para o BNDES são os agentes financeiros, os bancos. Se a pessoa chegou lá com seus documentos, aqueles exigidos normalmente, ele conseguiu o financiamento. Se ele tem a sua linha de crédito aberta, ele conseguiu o seu financiamento, como que conseguiria fora a tragédia. Então, esse valor de 400 milhões, que foi liberado para a questão da tragédia, tem que ser distribuído para quem foi afetado pela tragédia. Eu tenho informações que teve gente aí que conseguiu o recurso do BNDES e comprou iate, comprou lancha. Que negócio é esse? Quem é que foi lá fiscalizar essa história? Quer dizer, o dinheiro do BNDES, que a presidente Dilma anunciou aquele dia, era para recuperar as empresas que foram atingidas pela tragédia. Então, esse dinheiro é fora a parte, aquilo que já existe normalmente no mercado financeiro. Não pode misturar uma coisa com outra coisa. Então, não houve essa fiscalização e o que aconteceu? Os recursos foram já extintos. Agora foram buscar recursos lá da tragédia do Nordeste que não foram utilizados pelos empresários de lá. Só que necessita de uma medida provisória que o governo também não edita essa medida provisória. E tem outra coisa. Tem empresa que está tendo seu financiamento negado porque não tinha um ano de funcionamento. Ora, você pega tudo que você tem, abre uma empresa, coloca em funcionamento no mês de outubro. Chega janeiro, a água invade, destrói tudo. Aí você não tem direito porque não tem um ano de funcionamento. Tinha que ter avisado a água da correnteza para não entrar ali. Não, aqui você não entra, não. Porque
Aqui não vai ter como recuperar, porque isso é brincadeira, não é? A legislação tem que ser mudada nesse caso. Então, é o mesmo que está acontecendo. Agora, o vereador Cláudio Damião trabalhou em banco muitos anos, ele sabe que as agências bancárias têm a classificação de risco. Agora, todos os bancos mandaram correspondência, vereador Reinaldo, para as suas gerências, dizendo que Friburgo é município de alto risco. Na liberação do financiamento, o gerente tem que analisar o risco da empresa. Só que Friburgo, todas as empresas estão taxadas como alto risco. Aí o que acontece? O dinheiro não está vindo para o município. Então, são coisas que acontecem, que as pessoas ficam no discurso bonito durante o momento que acontece a coisa, mas depois a prática é outra, completamente diferente. Então, senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Reinaldo. Favorável, senhor presidente, com a pequena declaração. Importantíssimo requerimento do vereador Cláudio Damião, até porque a Secretaria de Promoção Social é a secretaria das mais envolvidas, né, com essa situação toda da tragédia que houve em Friburgo. E acredito eu que não só comigo, mas com todos os vereadores, essa questão do aluguel social, por exemplo, nós somos muito questionados na rua para saber como está essa situação. Então, a vinda dele aqui é importante, eu acho que é precoce a gente ficar fazendo aqui qualquer tipo de crítica antes do secretário vir aqui prestar o esclarecimento. É importante a vinda dele, eu acho que nós devemos estar preparados para fazer as perguntas, e realmente sou muito questionado mesmo na rua a respeito disso, de todas essas questões que envolvem a secretaria, e com certeza o vereador Cláudio Damião pensou nisso também, fez o requerimento, e com certeza meu voto é favorável. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, favorável com pequena declaração. Estive lá hoje junto com os outros vereadores também nessa fiscalização. Existem algumas medidas que têm que ser tomadas. Há uma desarmonia entre o que o Estado quer que se faça e o que se deve fazer no nosso município. Então, nós temos que estar atentos e preocupados com essas pessoas que necessitam receber esse atendimento e, às vezes, não estão recebendo, até por conta de uma imposição do governo do Estado. Há necessidade de se arranjar, de se trabalhar melhor a assistência social no nosso município, até para que aquela pessoa que está lá na ponta necessitando, de fato, receba o seu benefício. Tenho certeza que, com a vinda do secretário Maduro, algumas questões serão elucidadas. Existem pessoas que trabalham com muito afinco, com muito compromisso naquela secretaria, eu sou testemunha disso, e vamos buscar melhorar esse atendimento a essas pessoas, porque elas precisam e nós temos a obrigação de estar ao lado delas, trabalhando para que elas recebam os benefícios. Muito obrigado, senhor presidente. Portanto, o requerimento aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, só lembrando que nós temos 4 sessões antes do período de recesso. Uma no dia 5, nós estamos vendo com a secretaria para deixar já reservado para a votação da LDO, somente necessitando aí que a CCJ encaminhe o processo à secretaria, o projeto. No dia 7, nós temos um projeto do Executivo que tranca a pauta. No dia 12, temos esses 2 requerimentos, né, já de tempo, e no dia 14, a sessão específica. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, só para comunicar que o secretário Maduro pediu que entregasse do gabinete da liderança de governo um relatório completo sobre toda essa situação do aluguel social, mas como chegou em cima da sessão, não tive tempo de ver aí. Depois vou dar, que eu fizer a leitura e está à disposição dos vereadores que precisarem cópia, eu vou mandar uma para a secretaria. Tá bom? Pois não. Na verdade, eu pulei aqui o voto de repúdio, que foi solicitado pelo vereador Nami Nassif, com os deputados estaduais em recusa à assinatura do manifesto pela liberdade dos 439 bombeiros. Em discussão. Senhor presidente, esse voto de repúdio foi assinado por todos os vereadores dessa casa aqui, porque ele significa que ele foi protocolado uns 10 dias atrás, viu um recesso da casa, e ele vai servir de alerta para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos também que fazer um voto de congratulações também para os deputados que votaram favorável à anistia administrativa. Então, esse voto de repúdio serve de alerta. O que eles tiverem de alerta aos deputados, ao governador, nós estamos acompanhando a atitude deles com os bombeiros. Porque eles concederam os 5% de reajuste antecipados, os bombeiros, mas não é o reajuste que eles queriam. Eles concederam a anistia administrativa agora, aliás, mas não definiram ainda a situação dos bombeiros em relação ao salário dos bombeiros. Então, esse voto de repúdio é um alerta para eles, nós estamos de olho com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com os deputados, vamos fiscalizar os deputados, inclusive, teve uma das sessões aqui
que o vereador Edson Flávio gostou do blog Garotinho, que o Rogério Cabral, de Friburgo, estava no blog, como tinha votado contra, dado o apoio contra a liberação dos deputados, e foi na rádio, falou que fui eu que falei, e tem que resolver com o Garotinho, né, comigo, está no blog ainda, não foi tirado do blog ainda, que eram duas situações, uma que a gente assinar anistia, outra liberação dos bombeiros. Ele assinou a anistia, não assinou a liberação. Isso é uma questão à parte. Então, esse voto de repúdio hoje foi feito por todas essas casas aqui, será remetido ao Corpo de Bombeiros, aqui do nosso batalhão aqui, foi um pedido deles aqui, e que esta casa está de olho no governador, está de olho na Assembleia, para saber a definição que vai ser dada aos bombeiros. Uma parte ao vereador Edson Flávio. Prévia parte, vereador. Estar junto com Vossa Excelência nessa assinatura significa também que o fato de ter conquistado a anistia, a luta, ela não termina. Porque, na verdade, até mesmo o chefe do Executivo Estadual tem se pronunciado num arrependimento, mas no arrependimento dele é conquista da luta popular, conquista da manifestação de toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que discordou da ação do governo do Estado, a ação truculenta contra a corporação, contra o funcionalismo público. E agora eu tenho observado na mídia de hoje, por exemplo, principalmente nas mídias ligadas ao governo do Estado, tentando fazer com que houve um arrependimento por parte do governador. Não houve um arrependimento por parte do governador. O que houve foi o clamor popular que fez com que ele pudesse pensar em recuar. Pode-se dizer que o governador se arrependeu, o arrependimento é para todo mundo, mas há o mérito da conquista e da batalha dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, dos bombeiros, das famílias dos bombeiros que correram risco, que desceram a serra, que foram para a marcha, que foram para o Rio de Janeiro, levando filhos, levando bandeiras, clamando, gritando. Então, o mérito maior, 99% do mérito, é para as famílias dos bombeiros, para as casas parlamentares, como esta casa, que enviou o voto de repúdio. Os parlamentares de Nova Friburgo deram um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro. Nós aqui demos um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro, aderindo ao movimento dos bombeiros, apoiando os bombeiros, não só os bombeiros, como tinha os professores também, os professores e outras categorias envolvidas. Então, eu acho que Vossa Excelência faz com que a Assembleia Legislativa entenda que existe uma Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro atenta, antenada, e de 12 vereadores, não é de um, de 12 vereadores antenados e repudiando. Parabéns, Vossa Excelência, pelo projeto. Se nós pensarmos direitinho, voltou a estaca zero. O governador fez tanta larido, fez a prisão, agora concedeu a anistia administrativa, mas não deu reajuste pretendido pelos bombeiros. Conselho da parte, vereador Luciano Faria, por favor. Vereador, também, como assinei o voto, e até breve, infelizmente, né, pelo tempo, ontem foi votado, anteontem, a anistia administrativa. Quando o deputado Rogério Cabral disse que votou, não votou, é porque naquele dia houve uma grande manobra da base governista de não estar no plenário para não conseguir quórum. Então, por esse motivo, o deputado não estava em plenário, pela manobra que existiu na LERJ para não ter quórum para ser votado. Então, houve aquela manobra, e agora, para votar a anistia, houve uma grande também encenação. O presidente Paulo Melo começa dizendo que vai ter dificuldade para ser votado, de repente recebe um telefonema, sai da mesa, faz um suspense e diz que foi o governador falando que ia sancionar a anistia administrativa, para agora botar na conta do governador, falar que ele que interviu para poder ser aprovado na LERJ. Então, isso é um grande jogo de cena, né, querendo corrigir um erro, um ataque que eles fizeram, uma classe heróica, né, e por isso a gente já tinha assinado o voto de repúdio, não retiro, e eu acho que a gente tem que continuar caminhando e avançando nessa linha. Vereador Cláudio Damião, por favor. Vereador, é bom, Um minuto, vereador. é bom que se lembre desse tema, dizer que os bombeiros, eles levantaram toda a população do Estado do Rio. Eles conseguiram o apoio praticamente unânime da sociedade. Até as pessoas que não foram para a rua se manifestaram com fitas nos carros, com fitas nos braços, com bandeiras nas janelas, mobilizou a sociedade inteira. Isso trouxe também um amparo muito grande para os demais funcionários públicos, em especial os professores. E a gente tem que lembrar que não basta só a anistia, é preciso atender aos clamores através de uma melhor remuneração para os bombeiros e para os profissionais de educação. Essa é a luta conquistada ao final. O que o governo está fazendo é tentar se livrar da culpa que ele tem de deixar o problema chegar no estágio que chegou. E aí, Vossa Excelência, ao trazer essa questão, nos permite também fazer uma avaliação desse mérito, né?
que é o mérito da sociedade amparando os professores e os bombeiros nessa luta tão bonita. Vereador Pierre. Obviamente, senhor presidente. O repúdio é fundamental. A gente tem que nos manifestar claramente contra esse posicionamento equivocadíssimo contra os bombeiros e contra os servidores. Os professores estão passando sofrimento já há quanto tempo, e toda ação em prol do servidor público deve ser defendida. E a questão dos bombeiros, em específico, de que trata esse voto, é inadmissível qualquer tipo de ação, inclusive não estar presente numa votação tão importante como a votação em prol dos bombeiros. Então, toda ação desse tipo tem que ser repudiada, e Vossa Excelência destacou bem como um alerta. Estamos vigilantes, e a questão dos professores também, dos demais servidores públicos, tanto do Estado, município, governo federal, onde tem ferimento ao servidor, nós estamos do lado do servidor e batalhando pelo direito deles. Então, por isso, assinar esse voto tão importante como esse alerta necessário. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os requerimentos de informação de autoria do vereador Renato Abirramer, com a Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações acerca do número diário de óbitos no Hospital Sertã, entre 1º de dezembro de 2010 e 31 de maio de 2011. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, uma das funções do vereador é a fiscalização. E eu tenho visto, ao longo desses anos, não só agora, no governo do prefeito Demerval, mas também anteriormente no governo do prefeito afastado, doutor Heródoto, que a mortalidade em Friburgo está muito acima da esperada. E isso, nós já dissemos aqui várias vezes, que existem 2 grandes problemas. Eu já passei isso para o doutor Heródoto, passei isso para os secretários anteriores, em relação ao modelo equivocado, modelo hospitalocêntrico. Nós não temos ambulatório. É só dar um exemplo da cardiologia, que hoje só tem um cardiologista no SUS. E as doenças cardiovasculares são as que causam a maior mortalidade em Nova Friburgo. A maioria dos óbitos em Nova Friburgo são por doenças cardiovasculares. E o paciente internado no Hospital Raul Sertã, quando ele tem a alta, ele não tem a quem recorrer em nível de ambulatório, ele fica aí sem tratamento, fazendo, vou conceder, fazendo aí uma via crucis para lá e para cá, e não consegue ser atendido, porque um cardiologista só no SUS. Isso é um absurdo, incomensurável. Eu estou dando exemplo da cardiologia, poderia dar exemplo de outras especialidades que também causam essa situação de mortalidade. E o outro grande problema, que eu continuo brigando, inclusive, houve uma promessa que agora, até o dia 30 de junho, o projeto mais importante da minha vida, que é o projeto proibindo remédios de péssima qualidade no SUS, esse projeto não vem para discussão, infelizmente. Isso aí, as vidas que são ceifadas, porque os pacientes em nível de ambulatório, que tomam remédio para pressão, para diabetes, remédio de má qualidade, e nós temos remédios hoje fornecidos gratuitamente nas farmácias populares, que são subsidiados pelo governo federal. Esses medicamentos que são fornecidos não funcionam adequadamente. São laboratórios que não têm a condição de ter esses medicamentos de uma forma correta, não tem a bioequivalência, não tem a biodisponibilidade, e é um grande problema que eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu já pedi, já implorei, e até agora o projeto não vem para a pauta, não vem para a discussão. Projeto que iria fatalmente reduzir a mortalidade, eu tenho certeza absoluta, e nós vamos mostrar isso no futuro, reduzir a mortalidade no Nova Friburgo, e seria um exemplo para o Brasil. Vereador Edson Flávio. Brevemente, vereador, o senhor falou de via crucis. Ontem eu fui visitar no nosso trabalho de fiscalização, eu fui ao posto de saúde de Rio Grandina. É incrível, o cidadão é penalizado quando faz gato. O posto de saúde de Rio Grandina não tem luz, faz um gato de um prédio do lado, não tem padrão, foi alagado, a cadeira do dentista foi inutilizada, botaram uma nova cadeira lá que não funciona, não tem mesa, não tem cadeira,
a secretária veio aqui, sentou naquela cadeira, na mesa principal, disse que ia instalar 4 ou 5 mini UPAs no município. Não se fala mais disso, não se fala mais dos postos de saúde nos bairros. Então eu entendo que essa casa, nós podemos ter os nossos erros, mas essa casa vir ouvir certas coisas aqui, que não vão acontecer, depois o mérito fica para quem veio e falou, e essa casa não acompanha. E eu cheguei lá e fiquei, não tem nada no posto de saúde de Rio Grandina, ambulância, Rio Grandina distante daqui do centro, não tem uma ambulância para atender. Então, quando Vossa Excelência faz esse requerimento sobre a questão das mortes, é por isso que às vezes as pessoas ficam lá, adoecem, têm dificuldade de vir ao centro, porque até as pessoas que saem de uma cirurgia, depois para o retorno, não conseguem atendimento. Teve um senhor, vereador, vou concluir, teve um senhor que é do Nova Suíça, foi feita uma cirurgia em Itaperuna da cabeça, depois não conseguiu de volta o neurologista. Pessoas há 20 dias esperando um atendimento no hospital, e vem dizer aqui que vai fazer 4 mini UPAs, se não consegue dar conta do posto que está lá funcionando, até construir essa mini UPA, como é que vai ficar? É muito complicado. Então, o requerimento de Vossa Excelência tem meu voto favorável com essas críticas que apresentei. Vereador, o problema, grande problema, só dei o exemplo da neurologia e da cardiologia. O paciente vai ao São Lucas, pelo SUS, faz a ponte safena, a doença coronária não cura, ele tem que ser encaminhado, e o SUS gasta lá cerca de 15 mil pacientes, ele tem que ser encaminhado para continuar o seu tratamento, e ele não tem o cardiologista disponível, ele tinha que ter uma consulta previamente aprazada para aquele cardiologista. Então é uma coisa que parece simples, mas não é feita. Então, nós temos que ter esses números para podermos discutir as soluções. Eu já propus as soluções, e que são soluções óbvias, mas não são cumpridas. Agora, discurso, vereador, discurso, eu sinceramente, o que eu tenho visto, inclusive numa entrevista que eu vi da secretária de Saúde, eu acho que o vereador Marcos está contra o governo, porque aquilo pegou mal para o governo, né? Obrigado. Senhor, sob qualquer circunstância, eu sou sempre a favor do povo. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da construção de casas populares. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, a leitura do requerimento, por favor. Pois não, vereador. Senhor presidente, requeiro dentro das normas regimentais pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da construção de casas populares, em especial o que segue. 1. Possível construção de casas populares na localidade conhecida como Santa Luzia, bairro Nova Suíça. 2. Caso seja verossímil que senhora se expõe supra, enviar a localização exata do terreno com a sua metragem e tipo de topografia. B. Valor a ser pago pelo mesmo. C. Quantitativo de casas a serem construídas. D. Estudo técnico da área, caso exista. E. Avaliação geológica da área, caso exista. F. Plano de construção da referida obra com toda logística de urbanização, caso exista. G. Critérios para a escolha do referido local. H. Nome do proprietário do referido terreno. Nesses termos, aguardo deferimento. Assina vereador professor Pierre. Após a leitura, em discussão, vereador. 5 minutos. Senhor presidente, é de discutir a grande preocupação dos requerimentos que não são respondidos. Nós temos requerimento desde 18 de fevereiro que não tem resposta. Eu estava fazendo um levantamento, tem mais de 10 requerimentos de minha autoria, sem contar dos colegas vereadores, que não tem resposta. Os 30 dias já se passaram. Existe um dispositivo que, se o executivo não der conta dos 30 dias, ele pode requerer um prolongamento do prazo. Nem isso. Isso já está num ferimento de transparência imenso, que é nosso papel fiscalizador e não tem as informações. Há requerimentos que são simples, eu sei que há outros mais complexos, mas levar 3 meses para responder uma coisa é complicado. Com relação a esse requerimento, a comunidade me procurou e me indagou porque percebeu várias medições nessa área, nessa localidade.
Então, exatamente o que nós queremos é informação com relação à questão do projeto habitacional na cidade. O que me traz muito temor é deixar fazer tudo no processo do ano eleitoral. Aí tudo cair ano que vem. E a população precisa para ontem. Quantas pessoas estão fora de casa? Eu não sei como é que a gente consegue dormir, tem muita gente que dorme, com gente desabrigada ainda. Tem gente ainda desabrigada no município. E a questão das casas populares, cada hora corre uma coisa. Não tem uma informação clara com relação a isso. Uma vez que se levantou nessa localidade, que fica ali entre Nova Suíça e Varginha, uma possibilidade de levantamento de obras ali, é o que a gente sinaliza como uma esperança de construção. Agora, também em que condições? Será que o terreno é apto? Não é? Porque ali é uma área pantanosa, pelo menos alguma parte ali que a gente observa. É da prefeitura, não é o terreno, então essas informações têm que ser consubstanciadas e trazidas a essa casa para poder ser fiscalizado. É tão somente que a gente quer exercer a nossa função legislativa de fiscalização. A gente está sendo impedido constitucionalmente disso na medida que não tem respostas. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso impede a ação da Casa Legislativa de exercer a sua funcionalidade e a sua competência. Essa casa institucionalmente tem que fazer um questionamento com relação a isso, e muito forte. Tem que ter uma ação mais conjunta e decisória com relação a isso, que já passando no limite de respeito ao Poder Legislativo no seu processo de fiscalização. Então, senhor presidente, eu vou passar aqui uma parte do vereador Cláudio Damião, mas fazendo essa ponderação crítica e necessária, que tem muitas perguntas que estão em aberto e não foram respondidas. O mínimo nós precisávamos ter, e nem o mínimo nós temos. Nós estamos no vazio de informações. Isso não pode continuar assim. Vereador Cláudio Damião. Vereador professor Pierre, está havendo um profundo desrespeito ao Legislativo de Nova Friburgo. Profundo desrespeito. Nós fazemos os requerimentos de informação que ficam dormindo nas gavetas do Executivo. As respostas não chegam. Isso é a realidade. Talvez não fosse nem necessário fazer requerimento de informação se houvesse maior transparência, se houvesse um diálogo com a sociedade, que é o principal agente dessa mudança ou dessa transformação que tanto se fala, da tal reconstrução de Nova Friburgo. As pessoas não são chamadas a discutir o seu destino, para onde elas vão, por que elas vão morar naquela localidade, que tipo de construção vai ser feita, quem vai ser atendido. Quer dizer, as pessoas não são chamadas. Isso é um tremendo desafio. Quanto aos requerimentos, eu já tomei a decisão, eu estou mandando para o Ministério Público através de representação contra o município. É lamentável ter que fazer uma situação dessa, é lamentável. Mas a Casa Legislativa, a Casa do Povo, o vereador que é o fiscal, ele não é respeitado no seu papel. O Executivo anda, faz e anda, não está nem aí para a gente. Isso é de se lamentar, e eu acho que nós tínhamos que tomar uma medida séria com relação a isso. Porque existe isso no regimento, e esse regimento tem que ser cumprido. Senão não adianta fazer lei. É lei para se olhar? A lei tem que ser cumprida. Tudo contra nós e nada contra o outro lado. Então as regras têm que ser iguais para os dois lados. Chega projeto do Executivo aqui, tem que votar. Os nossos ficam parados. Requerimento de informação. Nós fazemos, as respostas não vêm. E não há punição, não há nada, não acontece absolutamente nada. Então não somos só nós, representantes da sociedade, que estamos sendo desrespeitados, mas o conjunto da sociedade, vereador. Então, voto com esse requerimento que Vossa Excelência faz, e acho que, mais uma vez, temos que levantar a nossa voz contra esse abuso e esse autoritarismo tão presente no Executivo de Nova Friburgo. Inclusive, levanta uma indagação socrática em nossas mentes. Isso justificaria, além de outras coisas justificáveis, uma CPI. Como é que não se presta informação a essa casa? Isso é absurdo. É no mínimo absurdo. Aí a população tem todo o dever e direito de reclamar. A representação da população não consegue informação para prestar ao povo. É absurdo. Só a título de contribuição, eu faço uma proposição no sentido de se criar uma comissão permanente na casa para que se possa acompanhar todas as leis, todos os requerimentos, tudo aquilo que é aprovado em nosso plenário,
para que se possa verificar realmente lá na ponta se está acontecendo aquilo que a gente aprovou aqui. Tenho a certeza que vai contribuir bastante para poder a gente resolver esse tipo de problemática que está instalado nessa questão da relação do Poder Legislativo e o Poder Executivo. Obrigado, vereador. Então, concluído, Conclua, senhor por favor, presidente. Já existe, claro, lei que é descumprida, lei que a gente aprovou aqui é descumprida, é servidor público sofrendo, é aposentado sofrendo, é a gente que não tem informação. Isso já fere a questão de improbidade. Já é crime de improbidade administrativa. Não prestar informação à casa. Então, a gente dá um basta nisso. Concluo, senhor presidente. Senhor presidente, Rapaz. voto nominal, por gentileza. Não. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Favorável. Vereador Manuel Martins. Favorável. Vereador Renato Abirramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com uma breve declaração favorável. O vereador falou de CPI, quer dizer que nós já temos, vereador, só na internet cerca de 1.800 assinaturas. Ao todo, provavelmente umas 2.500 assinaturas. A população está clamando por CPI, porque não há transparência, não há informação, e só está um meio de fiscalizar, através de um processo de investigação que é formado através de uma CPI. Os elementos existem, as condições existem, e espero que em algum momento essa casa o aprove. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Tive presente no Palácio Guanabara, onde a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma, o excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral, vários secretários de Estado, deputados federais e deputados estaduais. E ali ela lançou e falou que o número de casas seriam 3.200 para Nova Friburgo e que essas casas já seriam a construção disponibilizadas o mais rápido possível. Óbvio que seu requerimento ele contribui para que possa, mais uma vez, apertar o governo no sentido da execução, mas eu tenho gravado, a matéria foi ao ar no Canal 14, então fica claro que assim, a disponibilidade, teoricamente, está todo mundo com o objetivo da construção de se viabilizar o mais rápido. Acredito que seja algum entrave burocrático, mas o povo não tem nada a ver com isso. O povo, infelizmente, no final, é que acaba sofrendo. Então, eu quero um detalhe, conforme a gente sempre, infelizmente, fala. Então, felicitá-lo por essa proposição. Vereador Hernando Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável com breve declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, o requerimento do vereador professor Pierre ele é muito importante. E principalmente de uma área que está para ser cogitada, segundo informações que nos chegam. Mas ontem, senhor presidente, está dentro do assunto, eu fui fazer uma visita ao Parque das Flores, aonde estão construindo as casas, dizem que vão construir as casas populares, que disseram que ia entregar em 60 dias. Senhor presidente, eu cheguei lá 3 horas da tarde, não tinha um funcionário trabalhando, 2 tratores parados, um quebrado que foi rebocado e um monte de terra solta que qualquer chuva vai encher as principais ruas de Parque das Flores. Então, senhor presidente, eu não consigo entender. Dizem, nós todos sabemos que o povo precisa da casa, mas não tinha um funcionário sequer, nenhum funcionário atuando na localidade de Parque das Flores, onde os tratores passaram, abriram algumas ruas no meio do eucalipto enterrado, e nenhum funcionário trabalhando 3 horas da tarde. Eu não sei que pressa é essa que se tem de fazer casa para a população, se 3 horas da tarde não tinha ninguém trabalhando, e muito mais. O município com 2 tratores fazendo lá um serviço lá, que é para uma grande empresa de repente fazer, para poder acelerar o processo. Então eu não consigo entender, quem sabe de repente as informações chegam aqui, a gente vai entender essa pressa em tirar o povo da situação que está. Daqui a pouquinho vai acontecer igual lá, Angra dos Reis, vai demorar a entregar a casa, quase 2, 3 anos, e as pessoas nessa situação deplorável que está acontecendo no município. Eu não estou falando porque ninguém me falou não, eu fui lá verificar e constatei isso. O meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do combate à dengue. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, sempre recebi várias ligações através de meu celular, onde em vários pontos da cidade, várias pessoas reclamavam com relação a essa questão da dengue. Depois que, infelizmente, óbvio, passamos por essa
por essas chuvas torrenciais que assolaram o nosso município, essa quantidade de telefonemas, ela aumentou e muito em função do pedido dos cidadãos e cidadãs de nossa cidade com relação ao combate à dengue. E tive a oportunidade esses dias de conversar com os funcionários que trabalham nessa questão do combate ao foco da dengue, onde pude diagnosticar e pude reparar que eles próprios, eles estavam próximos do posto de saúde, eles estavam receiosos de conversar comigo, porque poderia ter algum tipo de problemática de desdobramento futuro com relação àquilo que eles poderiam me falar. Por outro lado, fica claro, no Rio de Janeiro, outras cidades que todos nós aqui convivemos, algumas pessoas falam, por exemplo, que a dengue hemorrágica, o vereador Renato Abirrame pode esclarecer melhor, que ela afina o sangue e chega num determinado momento que o sangue sai pelos poros das pessoas. Então, é uma preocupação enorme a quantidade de locais onde tem águas armazenadas que, infelizmente, pode possibilitar a ocorrência de surto e até para o desdobramento, uma endemia em nossa cidade, ela é enorme. Então, o nosso povo está exposto. Vereador professor Pierre, fica à vontade. Vereador Marcos Medeiros, aliás, Vossa Excelência é feliz em fazer mais um requerimento da dengue. Está no bolo dos requerimentos que não são respondidos. Vossa Excelência é feliz em mais uma vez colocar para que nós possamos reiterar o pedido, reiterar e cobrar. Porque o que Vossa Excelência aponta da população, das observações, dos reclames que chegam aos ouvidos de Vossa Excelência, os funcionários dos receiosos, os funcionários mesmo do setor de endemias, que sequer tem o nome correto de acordo com a legislação federal. São agentes sanitários, quando na verdade deveria ser agente de combate à endemia. E essa resposta também dos agentes não chega até nós. Já tem mais de um mês. Então é desde aquele que faz o combate até a questão dos casos de dengue no município. É absurdo. É realmente de se indignar. A gente respeita as pessoas, quer ter um relacionamento amigável, mas não dá. Quem está sofrendo é o povo de Friburgo. Então, Vossa Excelência é feliz em reiterar, isso é importante, porque vai voltar verão e vai ser a população que vai sofrer de novo. Até porque muita coisa não está sendo feita, como eu já disse, e vai ter foco de dengue para tudo quanto que é lado no próximo verão, se não houver medidas. E quem vai pagar o pato? Vai ser o funcionário público que combate a isso? Os 12 que vão para a rua, então somente 12 para atender toda a cidade de Nova Friburgo? Realmente é difícil. Então, reitero o requerimento de Vossa Excelência. Fico feliz por vossa fala, vereador Renato Abirrame. A dengue não era problema, vereador, em nossa cidade até este ano. Eram casos esporádicos, e eu até não acreditava que pudesse ter dengue em Nova Friburgo por causa do frio, da situação da temperatura, evidentemente. Eu não tinha ainda, até o ano passado, nenhum caso autóctone também. Só casos de fora, mas já havia alguns casos. O mosquito deve estar usando aquecedor, né? Infelizmente, mais de 300 casos, isso denota uma preocupação muito grande que o eminente vereador professor Pierre tem o ano que vem, porque a dengue, a gente sabe que os ovos ficam albergados durante meses e meses, e a epidemia explode em março até abril, são os 2 meses. E se não houver medidas agora efetivas, é bom que esse requerimento chame atenção para isso, não adianta discurso não resolve. Tivemos mais de 300 casos, é preciso medidas agora, para evitar, e todo mundo sabe quais são essas medidas, a televisão mostra claramente, é preciso para evitar que o ano que vem tenhamos esses casos, inclusive de dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Fico feliz por vossas falas. Rapidamente, qual a quantidade de funcionários disponibilizados para realizar o trabalho da dengue? Quais as localidades priorizadas? Qual o número de casos diagnosticados e respectivas notificações, casos graves ou não? Se há possibilidade de ocorrência de surto, endemia? Quantas mortes já houve no município? Há trabalho de combate ao foco nas localidades atingidas gravemente pelas chuvas de janeiro do corrente, inclusive nos imóveis demolidos ou a serem demolidos. Então, eu tenho a certeza que
Por um lado, a tristeza, vereador professor Pierre, que eu me lembro que em novembro eu fiz um requerimento na Câmara perguntando quais eram as atitudes quais seriam as atitudes tomadas, porque as chuvas viriam aí. E naquele momento, o meu requerimento até hoje não foi respondido. Quer dizer, se naquela oportunidade pudesse se atentar por este fato, com certeza centenas e centenas de pessoas nós teríamos conseguido salvar as suas vidas. E agora eu faço aqui um requerimento, reiterando o requerimento de Vossa Excelência, com relação à questão da dengue. Tomara que esse requerimento também não tenha o mesmo final que o requerimento das chuvas, do que era para ser feito na precaução e não foi feito. Tomara que ele não seja a véspera, infelizmente, de uma catástrofe, conforme aconteceu. Peço e espero a aprovação de todos. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Edson Flávio, com a Secretaria Municipal de Turismo, requerendo informações acerca da Expo Olambra. 5 minutos, vereador. Presidente, eu gostaria de fazer essa leitura, por favor. Solicitar o vereador Isaac Demani. Senhor presidente, sirvo do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Turismo de Nova Friburgo as seguintes informações sobre como os produtores afirmam categoricamente que não foram convidados a participar da feira denominada Expo Olambra, solicito documentação que comprove reunião e convite dessa secretaria aos mesmos. Por que foi mudado o nome de Expo Olambra para Expo Flores? Já que o foco da exposição era flores, por que se convidou produtores locais de mel, geleias e linguiça? Encaminhar cópia do contrato social da empresa promotora do evento, bem como nota fiscal de entrada de todas as flores a que foram expostas e comercializadas. Quais foram as instituições beneficiárias de Nova Friburgo e qual o valor dos respectivos repasses? Encaminhar documentação comprovando esse repasse. Apresentar a nota fiscal de venda de todos os produtos comercializados durante a Expo Flores. Assina o vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu faço esse requerimento. O centro principal dele é o seguinte: foi dito para esta casa, o secretário de turismo foi convidado a esta casa, não veio a esta casa, fizemos uma reunião com todos os parlamentares e mais de 5 representantes dos produtores de flores de Nova Friburgo, inclusive o presidente da Floralta, da Associação de Floricultores de Vargem Alta, e o que se disse numa resposta ao meu pedido de informação que a secretaria mandou, é que parte do recurso arrecadado com a venda de flores na praça seria destinado a instituições filantrópicas. Senhor presidente, a pergunta central que eu quero saber da Secretaria de Turismo: quais são as instituições que receberam os recursos? E como que ele mensurou esse recurso se a venda das flores ali na praça foram todas feitas sem nota fiscal? Tudo feito sem nota fiscal. Essas flores entraram aqui no município, certamente com notas fiscais, e foram comercializadas para toda a cidade de Nova Friburgo, que vendeu muita flor, sem nota fiscal. E agora, qual o valor arrecadado? Quem sabe esses valores? Quais foram as instituições que receberam as doações ditas pelo secretário no meu pedido de informação que havia repassado a instituições? E se essas instituições receberam, eu quero saber delas qual o valor recebido. A pergunta é muito simples, senhor presidente, porque nós não podemos ficar nessa casa fazendo pedido de informação, fazendo reunião com representantes da comunidade, e depois o representante da comunidade sai daqui falando: fomos lá, nos reunimos com os vereadores, e não deu em nada. Os vereadores não fizeram nada por nossa categoria. Ficamos ali um tempão sentados ali na sala das comissões, com a Comissão de Indústria e Comércio, da qual eu sou presidente, e foram vender flor na praça sem nota fiscal. Uma afronta a todos os comerciantes da cidade, uma afronta a todos os contribuintes que são cobrados e penalizados quando não emitem nota fiscal. O município faz um acordo com uma empresa e essa empresa vende tudo sem nota e diz que enviou parte do lucro para instituições filantrópicas. Estou repetindo, enviou parte do lucro para a instituição filantrópica. De que forma? Quanto foi apurado? Qual o documento dessa transação? Simplesmente pegou um montinho de dinheiro e entregou lá nas instituições?
Se foi, está errado. Nós temos que saber o que está acontecendo, porque senão vira uma bagunça só. Qualquer um vem na cidade, faz o que quer, vende o que quer, não emite nota fiscal e depois diz que deu dinheiro para a instituição filantrópica. É difícil, senhor vereador, professor Pierre. Doutor Edson Flávio, requerimento muito importante de Vossa Excelência. Me remete a uma lei que o vereador Nami Nassif fez de proteção à economia local. Que contrassenso é esse de trazer uma feira de fora? Nós questionamos, nós cumprimos nosso papel. O problema é que não fomos atendidos nas informações que requeremos. Só cortando, Vossa Excelência, um segundinho. Com certeza. Ainda disseram que iriam reformar os jardins da praça. Bom, está tendo agora na cidade, todos nós sabemos, a FEVEST. Existem turistas, muita gente na cidade. Vai na praça. Não estou falando que a prioridade seja reformar a praça, não, porque a prioridade, do nosso entendimento, são obras para as pessoas dos desastres. Mas foi dito pela municipalidade que iria fazer com recursos a reforma também dali. Nem os bancos que estão quebrados foram consertados. Então, para onde foi o recurso? Para onde foi o dinheiro? Eu não sei. Exato. Pode continuar, e essa vereador. questão, inclusive, Vossa Excelência levanta, nós tivemos até com o secretário de Turismo, o vereador Cláudio Damião, ele chegou a levantar a questão aqui do reavivamento da Praça Getúlio Vargas, que está em processo. Agora, Vossa Excelência levanta um questionamento muito viável. Realmente, há quanto tempo a nossa praça está abandonada aqui? Uma das praças mais bonitas do país, de maior extensão. Há quanto tempo? É lógico que a gente tem um projeto, pelo que nós soubemos, de fazer toda a adaptação da Praça Getúlio Vargas. Agora, com relação aos recursos que Vossa Excelência aponta, dentro da finalidade que for a proposta, ficam essas indagações de fato. Um minuto, vereador. Covades. Na verdade, essa expressão latina, covades. Aonde vais? Recurso. Aonde vais? Dinheiro público. Porque, vereador, é a pergunta que Pierre, fazemos. Eu volto a palavra a Vossa Excelência e já me manifesto aqui totalmente favorável ao requerimento e nós precisamos dessas informações o quanto antes. Vereador, consegue uma parte? Pois não, vereador. Vereador, já me coloco favorável ao requerimento. Acho que foi um absurdo, né, um erro do secretário de Turismo ter promovido essa feira. E a gente corre o grande risco, agora tem a FEVEST, está sendo um sucesso, o modelo que foi implantado esse ano, mas a gente corre um grande risco de futuramente fazer uma feira de lingerie da China, para concorrer com o nosso lingerie local. Então, em vez de incentivar, como foi falado aqui, da Praça Getúlio Vargas, o vereador Jorge Carvalho está rindo, mas é sério, vereador. É sério, é sério. Da forma que foi implantada a feira, a Expo Lambra, eu não duvido mais de nada. Então, não é para rir, não, é coisa séria. Lá em Vargem Alta eles estão chorando, eles não estão rindo com essa feira, não. A Praça Getúlio Vargas está abandonada, a feirinha de artesanato é uma grande esculhambação e bagunça. Aquelas barracas lá caindo aos pedaços, em vez do secretário de Turismo estar olhando para ali, para a prata da casa, para estar apoiando. Conclua, vereador. Então a gente vem acompanhando a falta de prestígio do cidadão local. Agora está tendo a festa de São Pedro da Serra. Está lá 100% de ocupação em Lumiar e São Pedro. A prefeitura teve a coragem de ajudar no banheiro químico. 9 banheiros químicos. Aí eu fui lá com o Jailton, que foi presidente da associação, conversei com o secretário de Turismo, pedi para ajudar na iluminação e no som, que amanhã tem Celso Blues Boy lá, bancado pela prefeitura de Macaé. 3 shows em São Pedro da Serra, bancado pela prefeitura de Macaé. Eles vão começar a agradecer lá a prefeitura de Macaé pela realização do show, pela festa que é no nosso município, e quem banca é a prefeitura de Macaé. Agora ajudaram com o som, só o som. Então fica aqui a falta de prestígio com o local, com a pessoa local que gera a renda, que traz o lazer, que enche São Pedro e Lumiar, e a prefeitura tem a cara de pau de ajudar com 9 banheiros químicos que queriam entregar amanhã, sexta-feira. Eu perguntei ao secretário de Turismo, o senhor conhece a feira de São Pedro? Eu tenho hotel lá, mas nunca deve ter ido na festa. Que ele queria entregar o banheiro químico amanhã, e a festa começou ontem. Então fica aí a prova do desrespeito com o povo friburguense da Prefeitura Municipal. Concluo, senhor presidente, agradecendo os à parte, só indo para o ponto central. O ponto central é, o município disse
queria fazer a feira, queria vender os produtos, queria pegar parte do recurso arrecadado, queria doar para as instituições de assistência social. Não foi feito nota fiscal, não sabe o valor arrecadado, não sei para quem foi entregue, não sei se quem entregue, se foi entregue, recebeu, e é isso que eu quero saber, simplesmente para saber se o que eles estão dizendo é verdade ou não verdade. Respondeu, acabou. Aí vamos partir para uma outra fase, mas essa casa não pode ficar, a presidência da Comissão de Indústria e Comércio, quando fez reunião com os floricultores, não fez uma reunião de brincadeira, não fez uma reunião de piada, nós nos reunimos os vereadores e os produtores e os representantes. Então tem que ter uma resposta para eles, e nós temos essa satisfação de dar a eles. Agradeço Vossa Excelência pelo tempo que excedemos, e eu peço o voto favorável dos pares desta casa. Pois não, vereador. Voto nominal requerido pelo vereador Jorge Carvalho, vereador Luciano Faria. Contra ou a favor? Favorável, senhor presidente. Vereador Mané Martins. A favor. Vereador Renata Birramer. Favorável com pequena declaração. O que o secretário fez foi mudar o nome da feira.